queridos alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à aula de número 9, uma das aulas mais importantes que temos nesse manual, porque trataremos especialmente de quem somos nós para o Senhor Jesus Cristo, para Deus o Pai, a partir do momento em que recebemos, em que aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus como sendo suficiente para nos salvar dos pecados. Nas aulas de número 7 e 8, falamos a respeito disso, de como Jesus nos salvou. Agora, mediante a aceitação desse sacrifício, nós nos tornamos Igreja do Senhor. E por isso, nesta aula de número 9, falaremos a respeito da doutrina da Igreja, assim chamada eclesiologia. O nosso esboço para a aula desta vez é o seguinte: a origem da Igreja, o que é a Igreja, o fundamento da Igreja, a formação e a administração da Igreja e, finalmente, a missão da Igreja. Os objetivos gerais para essa aula são discorrer sobre a origem da Igreja tanto no aspecto profético quanto no aspecto histórico, definir o termo Igreja no contexto do Novo Testamento, citar duas referências bíblicas que afirmem quem é o fundamento da Igreja, destacar a posição de Cristo na formação e administração da Igreja e mencionar dois aspectos que expressem a missão da Igreja no mundo. O ensino das Escrituras sobre a Igreja é apresentado em linguagem clara, como todas as demais doutrinas. Contudo, a concepção de cristãos, até professos, sobre o assunto é às vezes muito indefinido e vago. Isso, sem dúvida, deve-se ao fato de que, segundo o emprego humano, o termo igreja detém numerosos e variados significados e concepções. Quando falamos a respeito de igreja, aliás, quando falamos a respeito de qualquer doutrina, devemos começar pela definição dos termos. E no que diz respeito à igreja, é preciso compreender de maneira bastante clara o que é isso que, à luz das Escrituras, nós chamamos de igreja. Quando falamos sobre igreja, não estamos discorrendo simplesmente sobre o lugar aonde vamos cultuar. É fato que referimos-nos assim ao templo, porque dizemos, nós hoje vamos à igreja. Entretanto, doutrinariamente, igreja não é o lugar, o templo, a casa de oração em que nós nos reunimos para orar. Igreja também não é a denominação a qual pertencemos, muito embora nós assim nos refiramos às denominações. Se alguém me perguntar, falará assim: qual é a sua igreja? E eu direi: é a Assembleia de Deus. Mas do âmbito, dentro do espectro da doutrina eclesiológica, igreja também não é denominação. O que é então igreja? Igreja é aquele grupo separado, retirado para fora do contexto mundano, por aceitação em fé do sacrifício de Cristo. Esse grupo, Cristo toma para si e faz deste grupo o seu próprio corpo. Eu quero ler com você o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É este o sentido de ser igreja. Igreja significa ser um grupo separado para o Senhor, em Cristo, corpo de Cristo, onde somos membros uns dos outros. Isso é o que nos faz uma igreja. Nossa denominação, ou mesmo o templo onde nos reunimos para congregar, não é doutrinariamente igreja. É apenas por uma acepção a mais do termo dentro da língua portuguesa. Mas igreja, doutrinariamente, é o que somos espiritualmente, separados do mundo. O texto de número 1 nos propõe que busquemos entender qual é a origem da igreja. E, para tanto, o nosso livro propõe que entendamos a origem espiritual e a origem histórica da igreja. Diz assim a abertura do texto de número 1, a origem da igreja.
Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser nação chamada dentre outras nações, para ser um povo formado de servos de Deus. Com esse sentido, o termo aparece no original no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, verso 38. Entender este grupo a que chamamos de igreja, do ponto de vista espiritual, pode ser assim explicado. São as pessoas antes ou depois do sacrifício de Cristo Jesus, vivas ou mortas, que recebem e vivem a esperança messiânica, tomando Jesus como sendo o cumprimento das profecias redentoras do Antigo Testamento. Então vamos colocar da seguinte maneira, assim podemos entender melhor. O Senhor Jesus Cristo morre de forma sacrificial por nós. A partir da morte do Senhor Jesus Cristo, dali para frente, seu sacrifício tem efeitos perspectivos. Isto é, alcança para a salvação os que ainda virão a nascer, viver, para depois da ressurreição de Cristo. Mas também tem efeitos retroativos. Isto é, o mesmo sacrifício que nos salva a nós, que vivemos depois de Cristo, também salvou aqueles que tinham vivido antes de Cristo. É por isso que nós nos colocamos como igreja no mesmo grupo espiritual em que estão Abraão, Isaac, Jacó, todos os heróis da galeria da fé de Hebreus capítulo 11, todos aqueles que viveram antes do sacrifício de Jesus ou depois do sacrifício de Cristo, aceitando esse sacrifício como a substituição de si mesmo, neste castigo do qual nós éramos os merecedores, mas que Cristo sofreu em nosso lugar, são igreja do Senhor Jesus Cristo. Israel, portanto, é igreja de Cristo. Mas quando eu digo Israel, eu não estou me referindo ao Israel étnico, Estado moderno de Israel. Eu estou me referindo ao grupo judeu que recebeu a esperança messiânica ainda antes do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Para trocar em palavras simples, todo o hebreu, e até mesmo não hebreus, que antes da morte de Cristo viveram a expectativa messiânica, cumprindo a lei, porque conforme nos diz Romanos capítulo 10, versículo 4, a lei aponta para Cristo, Cristo é o fim, a finalidade, o alvo da lei. Estas pessoas são igreja. Assim como nós, cristãos, gentios, também somos igreja. É por isso que Paulo diz que em Cristo já não há bárbaro, já não há grego, já não há judeu, nem gentio, já não há livre e nem escravo, porque todos em Cristo somos um corpo só. Inclusive, o tempo, o recorte temporal em que nós nascemos, não nos impede de ser igreja do Senhor Jesus, porque o sacrifício de Jesus tem os efeitos futuros perspectivos e tem os efeitos pretéritos, retroativos, capazes de alcançar aqueles que morreram na esperança de Jesus lá atrás, na antiga aliança. Mas e do ponto de vista histórico? Como podemos definir e enquadrar a igreja historicamente? Historicamente, a igreja não começa aqui, na morte de Jesus. Vamos situar historicamente que Cristo morreu por volta do ano 30 depois de Cristo. Há aqui uma questão cronológica que você deve ter estudado, se não estudou, vai estudar em bibliologia. Há uma diferença de calendários e embora nós pensemos que Cristo tenha morrido por nós no ano 33, cronologicamente ele morreu no ano 30. Mas isso aqui é uma questão acessória agora, é só para seu enriquecimento. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu aqui, por volta do ano 30. Não é aqui que a igreja é inaugurada, na morte de Cristo, na Páscoa.
A igreja é inaugurada alguns dias depois, no período conhecido no calendário de festas religiosas dos hebreus de Pentecostes. Aqui acontece a inauguração da igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Porque neste momento é que se cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo já houvera prometido aos discípulos, e também Joel, no capítulo 2, já tinha falado profeticamente sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Ainda que nós saibamos que a profecia de Joel, capítulo 2, só vai se cumprir plenamente no milênio, assunto da próxima aula, ela começa a cumprir-se já em Atos capítulo 2, porque foi o que Pedro disse. O que hoje vocês veem, varões e irmãos, é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. O início do cumprimento daquelas palavras está em Atos dos Apóstolos 2. Este é o momento em que historicamente nós reconhecemos a fundação da igreja. Isto é a origem histórica da igreja. Espiritualmente, nós sabemos que a igreja é o conjunto das pessoas, portanto, de todas as épocas anteriores ou posteriores à morte e ressurreição de Cristo, que vivem a esperança do Messias. E, historicamente, esse é o momento em que a igreja passou a existir. Esta igreja, que veio a existir a partir do dia do Pentecostes, foi consagrada pela unção do Espírito Santo. É tão importante essa questão que nós vamos observar um debate travado a partir da Epístola aos Hebreus, oferecido aos cristãos judeus ou judeus convertidos ao cristianismo. A Epístola aos Hebreus tem uma característica muito especial. Ela foi composta ali por volta do ano 68, 69, e foi enviada como carta, primeiramente, a judeus convertidos ao cristianismo, que se encontravam sitiados dentro de Jerusalém, cercados pelas tropas romanas. Eles recebem essa carta e, ao lê-la, é que decidem abandonar Jerusalém e saem bem a tempo de evitar serem mortos pela espada do general romano Tito. Mas o que diz essa epístola, escrita aos Hebreus, que teve o poder de convencer esses judeus cristãos a saírem de Jerusalém? Essa epístola diz o seguinte: esse templo que vocês estão tentando salvar não é a habitação do Senhor Deus. Esse templo já foi destruído, já foi reconstruído, já foi reformado. Essa cidade que vocês querem preservar, Jerusalém, não é a cidade de Deus. Aí a epístola diz assim: justificado foi Abraão quando ele creu e aceitou que havia uma cidade eterna, cujo arquiteto e construtor era o próprio Deus. E esta não é a Jerusalém física, mas sim a promessa de Jerusalém espiritual. Foi o que convenceu estes judeus de que eles, agora cristãos, vivendo a salvação em Cristo, eram igreja e continuariam a sê-lo independente do templo. Isto é a igreja do Senhor Jesus. O texto de número 2 faz a pergunta, que agora começamos a responder: o que é a igreja? Diz assim o nosso livro. Já vimos que o sentido da palavra igreja tem variações. Este nome se dá a um edifício, a uma congregação, a uma denominação, ao cristianismo de forma geral. O termo igreja deriva-se de duas palavras gregas, uma preposição e um verbo, e elas significam chamados para fora. Isso é, aqueles que são chamados por Deus para fora do mundo, para constituírem um corpo espiritual unido, pertencente ao Senhor. Daí, uma igreja mundana ser uma anomalia diante de Deus, pois ela, do mundo, já foi chamada para pertencer a Deus e vive agora na apostasia. Como, pois, pode a verdadeira igreja de Deus ser mundana? Não pode,
porque a igreja tem características iguais à do seu cabeça. Se a igreja é corpo, ela tem um cabeça, e o cabeça da igreja é Cristo. E se Cristo é o nosso cabeça, nós que somos o seu corpo, temos as mesmas características dele. Nós somos santos, como ele é santo, nós não pecamos ou procuramos não andar em pecado, conforme sugere João, o evangelista, a nós, em suas epístolas. E se pecarmos, temos um advogado e ele nos ajuda a encontrar o perdão diante de Deus. Então, o que é a igreja? No sentido doutrinário, ela é isto: um povo separado, sacado do mundo para fora para pertencer a Deus. A igreja é a Assembleia Universal. Ela é descrita na forma de um templo, de um edifício. É o que nos diz o livro quando assim fala: os apóstolos e profetas lançaram o fundamento deste edifício, sendo Cristo a pedra fundamental. Mas não fique pensando que o texto bíblico está falando de fato sobre um prédio. Está falando sobre uma edificação espiritual. Neste sentido, a igreja é um edifício de fé. Ela é a Assembleia Universal dos Santos, ela é a esposa de Cristo, ela é a noiva. A Assembleia local, que deve compor-se somente dos membros regenerados. O Espírito Santo opera nesta igreja e opera através desta igreja. A verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador além do próprio Deus, do próprio Cristo, porque ela é regida pelas leis espirituais que Deus dá ao seu povo. Isso é a igreja. Mas falou-nos aqui o texto a respeito de fundamentos, de edifício, e isso nos aproxima de uma discussão muito cara ao catolicismo, um ponto de forte divergência entre a teologia católica e a teologia cristã baseada nos evangelhos. Quem é o fundamento deste edifício, desta igreja? É para onde nos leva o texto de número 3, o fundamento da igreja. A Igreja Católica Romana considera erroneamente o apóstolo Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja e, para fundamentar este ensino, apela primeiramente à passagem de Mateus, capítulo 16, versos de 16 a 19. Vamos ler esse texto, é muito importante. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos entender primeiro qual é a distorção e depois o propósito dela. O que o catolicismo diz é que esse texto coloca Pedro como fundamento da igreja, ou seja, ele é a base deste edifício de fé chamado igreja. Isso através de um entendimento errado. Para todos os pais da igreja, e por pais da igreja estamos falando dos teólogos que sucederam os apóstolos, os próprios pais apostólicos, e os pais da igreja entram ali pelo 2º século até meados do 3º. Então, tanto os apóstolos quanto os pais da igreja e os próprios pais apostólicos não entendiam que Pedro fosse fundamento da igreja. O entendimento para eles era o seguinte: que Cristo afirmava de si que era o fundamento, e que Pedro, cujo nome em grego significa uma lasca de pedra, uma pedrinha, era uma parte dessa construção e não o seu alicerce. Somemos a isso uma regra hermenêutica especial que não pode ser ignorada por ninguém, que diz que a própria Bíblia interpreta a si mesma. Se este texto pode eventualmente sugerir, não sugere, mas pode eventualmente sugerir
que Pedro tenha sido colocado como fundamento da igreja, o que é que faremos com os outros textos que dizem que Deus é o fundador e o edificador da igreja, ou que Cristo é a pedra de esquina, pedra angular? Então, com base nos outros textos, nós já vamos descartar o erro de interpretação que sugere que Pedro seja o fundamento. Depois também devemos considerar o seguinte: o Senhor Jesus Cristo afirma dele próprio que ele é a rocha, que ele é o fundamento inabalável, ou a rocha de todos os tempos, a rocha das eras. E essa expressão não está associada à pessoa de Pedro em momento nenhum. Essa é a distorção. Do ponto de vista hermenêutico, o argumento católico, portanto, cai. Mas devemos considerar ainda do ponto de vista teológico histórico. Nós estamos falando de uma tradição hermenêutica que vai desde o Senhor Jesus Cristo, seguido pelos seus apóstolos, até o final do período apostólico, dos pais apostólicos e da primeira geração de pais da igreja, em que todos concordam que Cristo é o fundamento e não Pedro. É só no século IV que essa interpretação de que Pedro seria o fundamento surge. E surge onde? Através da teologia de Santo Agostinho. O mesmo Agostinho que nós vimos na aula de número 7, na aula de número 8, que presenteou o mundo com a ideia da predestinação. Ideia essa que tem cobrado seus atributos heréticos desde os tempos de Agostinho, reavivados na Reforma Protestante e que até hoje causam estrago no meio da igreja, graças à falta de entendimento sobre os mecanismos para a salvação. Então, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista bíblico e exegético, Pedro não é fundamento da igreja. Cristo é que é. Mas por que da distorção? O episcopado romano quis projetar-se sobre todos os outros episcopados da igreja primitiva. Isso se chama, dentro de teologia histórica, a questão do monoepiscopado. O bispo de Roma, por associação histórica com o fato de Roma ser a capital do império, tenta prevalecer, tenta colocar-se como precedente sobre todos os outros bispos. Para isso vem o argumento de que Pedro seria o pai, ou que Pedro seria o fundador da Igreja Católica, fundamento da Igreja Católica, que significa Igreja Universal, Mundial, de Cristo sobre a terra. E aí, como é que o bispo de Roma toma para si precedência sobre os outros, afirmando que Pedro, que é pai da Igreja Católica Universal, esteve em Roma e foi bispo de Roma, o que é um erro histórico tremendo, porque Pedro nunca respondeu historicamente pela Igreja de Roma. Ele não. Outros sim, ele não. Mas como foi a Cristo que Pedro disse este texto que nós acabamos de ler, força-se então historicamente que Pedro recebeu de Cristo as chaves do reino para ser fundamento da igreja. E como a igreja que ele comandava e chefiava era de Roma, todos os que o sucederam em Roma passaram a ser, então, superiores, precedentes a todos os outros bispos. Essa é a questão do monoepiscopado. Esta questão é herética, é errada, é idólatra e deve ser por nós rejeitada, porque Cristo é que é tanto cabeça quanto fundamento da igreja. A formação e a administração da igreja. A igreja visível é um corpo e também uma organização. No que diz respeito ao corpo ou organismo, Cristo está em cada um de nós. No que diz respeito à organização, cada membro tem um dever ou uma função específica na Igreja do Senhor. Essa parte de nosso manual está falando a respeito das nossas responsabilidades como igreja visível do Senhor. Mas vamos entender o que é esta igreja visível. Do ponto de vista espiritual, como corpo de Cristo, nós somos a igreja
invisível de Cristo. Você pode entender isso da seguinte maneira. Pense lá na sua igreja, aquela em que você congrega. Você tem certeza que todos aqueles membros da igreja em que você congrega serão arrebatados? Talvez você conclua, como eu também, que muitos daqueles que se achegam para congregar não são salvos de fato. É o que a Bíblia, inclusive, nos sugere através de muitas parábolas e ilustrações. Então você reconhece que dentro de sua igreja existe outra igreja. Esta tal outra igreja a que me refiro não é a denominação, não é o templo. É a igreja do Senhor Jesus, perfeita, imaculada, preciosa, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de mancha. Esta tal igreja a que me refiro é a igreja invisível. Essa igreja invisível conta com os crentes, os salvos que estão na sua congregação, na minha, com os cristãos salvos atrás da cortina de bambu na China, com os cristãos que se encontram em países atrás dos véus muçulmanos, que são perseguidos na cortina de ferro do comunismo no leste europeu. Isto é a igreja invisível do Senhor Jesus. Mas há a igreja visível. O que é esta igreja visível? É a igreja de Cristo que interage com o mundo. Esta igreja, embora tenha em Cristo o seu cabeça, tem algumas obrigações para com o mundo. Observemos o que nos diz o nosso manual. Para que possamos compreender a formação e a administração da igreja, vamos estudar o assunto dividido assim. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Como cabeça, o Senhor dirige, provê, sustenta, regula todos os aspectos da nossa vida. Isso nos leva a uma vida cristã verdadeira. Quando Cristo subiu ao céu, concedeu dons à sua igreja. Você se lembra de que quando Cristo disse aos discípulos, convém que eu vá, que eu vos deixe, porque se eu não for, o Consolador não desce, não vem. E a descida do Espírito traz, dentre outras coisas, dons que são distribuídos aos homens convocados por Cristo para cuidado da sua igreja. 3. As palavras pastor e bispo têm o mesmo significado quanto ao cargo. A palavra bispo é a tradução de um vocábulo grego que significa supervisor. Pastor, originalmente, é aquele que conduz, alimenta, defende. Outra acepção para pastor, e essa eu prefiro mais, é aquele que vê, aquele que enxerga. Então, a igreja de Cristo visível é conduzida por Cristo através dos dons, e estes dons orientam a igreja. O Espírito conduz cada crente individualmente para que cada um de nós viva a vida cristã de forma condigna ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estes são os aspectos da igreja visível. Agora, cuidado, porque além da igreja invisível e da igreja visível, nós estamos vivendo os tempos da igreja vistosa, glamurosa, que chama a atenção de todos. Aquela mesma situação advertida por Cristo. Cuidado quando os filhos dos homens disserem de vós todo o bem. É o tempo que vivemos hoje. Mas parece que tantos pastores e líderes não estão se preocupando com isso. E o que mais querem ser não é igreja visível, menos ainda a invisível, mas igreja vistosa, digna de aplausos, sob os holofotes, igreja que se enriqueça, igreja que deixe milionários os seus líderes. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. E para o que foi que Ele nos chamou? Chamou-nos para o assunto tratado no texto de número 5. A missão da igreja. Nós vamos ler esse texto de número 5. Você vai estudar esse manual, vai abrir todas as referências que estão aqui. E você verá que nem a Bíblia, nem o manual e nem eu, seu professor nessa matéria, direi que a missão da igreja é fundar convenções. Diremos aqui em nenhum momento que a missão da igreja é fazer congressos. Em nenhum momento falaremos que a missão da igreja é encher os templos com crentes para as nossas festividades, porque a missão da igreja não é essa.
A missão da igreja é propagar o Evangelho de Cristo. Aliás, o correto não seria falar sobre a missão da igreja. Pensarmos assim faz sugerir que Deus deu à sua igreja uma missão, quando a verdade é que Deus tem uma missão a ser desempenhada através de sua igreja. Esta é a melhor forma de colocarmos isso, segundo o texto bíblico. Leiamos o texto 5. O propósito de Deus para alcançar o mundo e transformar o homem requereu a encarnação da segunda pessoa da Trindade. E esta verdade é expressa nas palavras do apóstolo João quando diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Cristo, fez-se carne para poder ser compreendido e visto pelo homem. Esta é a função e vocação da igreja, permitir que o Verbo se manifeste através de seus membros. A igreja de Cristo tem uma missão. A igreja de Cristo tem uma tarefa, ou melhor seria dizer que o Deus da missão tem uma igreja, e a esta igreja compete refletir, reproduzir, representar a imagem de Cristo Salvador na terra. A igreja compete espalhar e espelhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que se requer de nós. Nós estamos perdendo o nosso tempo e, bem pior que isso, a nossa salvação com as brigas denominacionais, com toda a disputa, emulação, com o enriquecimento ilícito de nossos pastores que mentem quando declaram as suas rendas retiradas da igreja. Nós estamos perdendo a salvação das nossas famílias porque, como igreja, já não agimos como família de Deus. Agimos como empreitada particular, como negócio, e não foi para isso que nós fomos salvos. A igreja do Senhor foi salva, eu torno a repetir, para que isso entre mais que em sua mente, em seu coração, para espalhar e para espelhar a imagem de Deus sobre a terra. O Deus da missão tem uma igreja, e esta igreja não se identifica pelo nome escrito em sua placa. Essa igreja se identifica porque seus membros têm o seu nome escrito perpetuamente no livro da vida. Para isso é que nós fomos chamados. Chegamos, portanto, ao final desta lição, bem próximos de encerrar este livro, e na aula de número 10, falaremos sobre o assunto que faz o coração de todo crente palpitar e temer: escatologia, a doutrina das últimas coisas. Até lá então, e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.